Oi amigos, beleza? Continuando então nossos vídeos de termologia, a gente vai ter que estudar agora alguns conceitos importantes, na verdade relembrar que são os estados físicos da matéria, ou as fases da matéria, às vezes aparece desse jeito. Quais são as características de cada um deles? Bom, o sólido, você sabe que ele, imagina aí que um bloquinho de gelo, então a água no estado sólido. Se eu for para o estado líquido, essa água ela vai derreter e ela vai conseguir escorrer aqui. E se eu for para o estado gasoso, aí ela vai ocupar todo o recipiente. Então essas são as ideias principais. Lembra, a agitação num sólido ela é maior ou menor? Como está mais frio, as partículas estão menos agitadas. Se eu vou para o líquido, elas já estão mais agitadas. Se eu vou para o gasoso, então elas ficam muito agitadas e ocupam o recipiente inteiro. Então a agitação no sólido ela é baixa. A agitação no líquido ela é alta. E a agitação no gasoso, num gás, ela é mais alta ainda. Beleza? Já o volume no sólido, ele tem um volume específico. Você consegue medir o volume daquela pedrinha de gelo. Então, o volume no sólido é um volume definido. Eu sei medir o volume certinho. No líquido também. Eu consigo pegar uma garrafinha de água, por exemplo, e medir o volume. Então, no líquido também eu tenho um volume que é definido. Já no gás, quando eu abro um frasco de perfume, por exemplo, ele vai ocupar o recipiente inteiro, a parte gasosa ali do perfume. Então o volume não é definido. Vou colocar aqui indefinido, melhor. Então o volume do gás é um volume indefinido. E ele depende de quê? Ele depende do recipiente. Então esse volume indefinido vai ser porque se o recipiente for maior, vai ocupar mais espaço. Se o recipiente for menor, ocupa menos espaço. O gás ocupa o espaço que ele tem disponível. O formato do sólido também é um formato que está bem definido. Eu tenho ali um cubinho de gelo, eu consigo ver perfeitamente. Eu tenho aqui o meu apagador, eu consigo ver perfeitamente qual que é o formato dele. Ele não vai variar. Então, o formato no sólido é um formato definido. Já o líquido, ele vai ter um formato indefinido. Como assim? Ele vai ter o formato do recipiente que eu coloco ele. Se eu coloco num copo de um jeito, ele tem o formato daquele copo. Se eu coloco numa bacia, ele tem outro formato. Então, o formato dele é indefinido. Indefinido porque depende do recipiente, beleza? E, por fim, o formato dos gases. Do mesmo jeito que o volume deles, o formato também vai depender do recipiente. Então, o formato dos líquidos, dos gases, também é indefinido. Ele depende também do recipiente. Então, as características dos gases, dos sólidos e dos líquidos são essas. O sólido, ele tem, para revisar agora, ele tem uma baixa temperatura em relação aos outros e ele tem pouca agitação molecular por causa disso. O líquido você já tem bem mais agitação e o gás tem muito mais. O volume no sólido ele é definido e o volume do líquido também é definido. Eu consigo medir certinho o espaço que ele ocupa. Já no gás ele vai ocupar o recipiente inteiro. O formato no sólido ele é definido, ele não depende de onde você coloca ele. Já no líquido e no gás, o formato é indefinido. Ele depende do recipiente. Então, tanto o líquido quanto o gás eles vão ter o formato do recipiente que eu colocar eles. Por isso, eles são chamados, por eles escoarem, eles são chamados de fluidos. Os líquidos e os gases são chamados de fluidos, beleza? Espero ter te ajudado. Da próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como que chamam as mudanças de um para outro estado, tá? Fique comigo e
Tudo de bom.